Fala galera, beleza? Então, você já recebeu um bom conselho? Em algum momento da sua vida você já recebeu um conselho e foi ver que aquele conselho era realmente alguma coisa valiosa muito tempo depois? Então, ontem, bem cedo de manhã, aconteceu uma parada bem chata comigo, né? E me fez lembrar de um conselho que eu tinha recebido há muito tempo atrás, né? Um conselho que eu recebi na minha oitava série, de um professor de química, né? O nome do professor era Aquino, né? Ele era bem velhinho, né? Mas eu acho que ele ainda deve estar bem. Ele malhava, eu lembro disso, que eu lembro que a gente fazia, na época que eu fazia academia, olha só. Eu acabei encontrando ele um dia, eu já tinha saído do colégio que eu estudava com ele há um tempo, né? Mas foi engraçado essa coisa de reencontrar esse professor de química lá, na academia, né? Sendo que ele já era um senhorzinho. Mas eu lembro que eu estudava num colégio que, tipo, as pessoas eram muito desrespeitosas com os professores, basicamente, né? Esses colégios particulares às vezes tem dessas, né? Do aluno se achar muito melhor do que o professor. E eu lembro que ele parou uma aula e esse professor, né, Aquino, que dava aula para mim no colégio chamado Equipe, ele parou para falar sobre educação, né? Sobre você ser educado. E quando você faz alguma coisa errada, você responde daquilo ali da forma mais educada possível. Então ele falou o seguinte, cara, se alguma pessoa tiver com muita raiva de você cara, você responder com essa pessoa na mais sincera educação, com a mais séria clareza e tal, você quebra essa pessoa. Você vai fazer com que ela tire toda aquela armadura da raiva dela. Eu fiquei pensando naquilo e tal, né? Eu falei, de repente faz sentido, né? É sempre bom ser uma pessoa educada e tal. Mas muitos anos depois disso, quando eu já estava na faculdade, né? Já estava para terminar a faculdade, teve um caso que eu usei esse conselho pela primeira vez e foi muito louco porque eu nunca tinha passado por uma situação que uma pessoa tinha ficado com muita raiva de mim. Mas nesse dia, né, eu estava indo para o meu estágio, que ficava ali na Presidente Vargas, então, numa das raras vezes que eu fui de carro, eu estava levando um amigo meu que ia fazer entrevista no lugar onde eu trabalhava, né, e o Matheus, né, e talvez ele até veja esse vídeo, e eu lembro que a gente parou ali, né, tinha um engarrafamento, trânsito caótico em frente à Central do Brasil. Então se você conhece o Rio de Janeiro, você sabe que ali na Central é uma confusão danada, cheio de ônibus, e aí tem o VLT agora, diminuindo tal a pista, então ficou uma confusão terrível ali. E eu, né, comecei a ser mais agressivo na direção para tentar embicar lá o carro para conseguir andar, né, basicamente, tentar sair dos ônibus. E aí nessa de forçar, eu não sou o motorista que força, mas o Rio de Janeiro não me deu outra oportunidade, né? E aí eu bati na traseira de um táxi, cara. E foi uma batida leve, mas deu o para-choque dele, né, traseiro, deu uma soltada e tal. Então, tipo assim, o cara teve que sair do carro, aí eu saí do carro e ele começou a gritar e brigar pra caramba, né? Um taxista no Rio, não era um cara jovem, assim, já era, tipo, um coroa. E aí, caraca, ele gritando com razão, porque eu bati na traseira dele, né? Então a culpa é toda minha. Mas aí ele chegou, reclamou tudo que tinha que reclamar. E aí eu olhei pra ele e, tipo, na maior educação que eu podia falar, cara, me perdoa, cara, eu errei, eu forcei, eu não consegui medir aí a distância bem, pô, bati na sua traseira aí, te dei uma dor de cabeça, pô, cara, mas me perdoa, cara, não foi minha intenção aí fazer isso, cara, você tá certo. E aí, na hora, cara, o semblante dele de raiva, de explosão, mudou, sabe? E eu achei mágico aquilo, porque, tipo, cara, se você conhece carioca, o maluco, sabe? Eu não sei se é porque geralmente as discussões ninguém quer dar o braço a torcer, mas caraca, geralmente ia ser uma confusão, o trânsito tinha parado, já tava ruim o trânsito. Com a gente saindo ali do carro ainda tinha piorado mais e tal. E por causa disso, ele meio que se desarmou, sabe? Só fui muito educado com ele. Então ele se desarmou, ele olhou pro para-choque dele, ele foi, né? E conseguiu encaixar facilmente de novo o para-choque dele, né? Tinha soltado só uma parte, ele chegou, empurrou pra cima, deu aquela encaixada meio que automática, sabe? Voltou pro lugar.
deu uma arranhada, só que, tipo, o para-choque dele já tava meio arranhadinho e tal, ele viu, os danos aqui não são muito grandes. Aí ele falou, tudo bem, cara. Entrou no carro e seguiu, né? E aí eu, claro, fui no sapatinho, não forcei mais ninguém, né? E aquilo ali, poxa, eu falei, caraca, maluco. Na hora eu lembrei do Aquino, do professor falando, daquele conselho tão simples, né? Uma parada que parece até... O bom conselho, ele nunca é surpreendente, né? O bom conselho é sempre alguma coisa simples. A dificuldade do conselho realmente é só você fazer a pessoa aceitar o conselho, né? Geralmente todo mundo tem consenso de coisas que são corretas para fazer, né? Mas por mais simples que tenha sido aquilo, eu achei tão mágico o fato de ter funcionado ali no trânsito do Rio, em frente à Central do Brasil. E aí eu consegui chegar cedo no estágio, meu amigo fez a entrevista dele lá. Sabe, deu tudo certo nesse dia. Zero perdas, só um pouquinho daquele estresse. E aí ontem, né, eu lembrei novamente do conselho do Aquino, né, e dessa vez comigo. Eu comecei... Enfim, eu nem sei se eu comecei falando sobre que ontem de manhã cedo tinha acontecido uma coisa bem chata aqui, né? Mas estão fazendo a reforma na fachada do prédio aqui. E, pô, é ótimo fazer a reforma da fachada do prédio. E aí mandaram uma mensagem pra mim, um papelzinho, falando, ó, fecha a janela do horário tal, porque eles vão fazer a manutenção. Aí eu, beleza, fechei a janela, deixei certinho. Só que aí deu umas 10 horas da manhã, né? E... eu vejo um som de um lava-jato passando. Aí eu, caraca, o maluco vai passar o lava-jato na janela. Falei, pô, será que ele vai ser esperto e perceber que essa janela aqui do quarto, que ela tem um basculhante, né? Tem aquelas frechinhas, é uma janela normal que fecha. Só que como tem aquecimento a gás aqui no chuveiro, tem que tem que ficar uma parada 100% aberta. Você não pode vedar esse apartamento, né? Então a janela aqui do quarto tem umas frestinhas, né? Tipo um basculhante de porta de alumínio e tal, né? Tem aqui, é a mesma coisa aqui, né? Então se ele metesse o lava-jato de baixo para cima, ia escorrer água dentro do quarto. E eu falei, pô, acho que ele vai perceber que, pô, tem essa frestinha do basculhante ali. Pô, mas o cara não percebeu, cara. Depois de um tempo, pá, começou a sair água pra caramba, água suja, porque ele tá limpando, né? A parte ali de externa, então, tipo, entrou sujeira. E aí, putz, caraca, aí eu arrastei a cama rápido pra não sujar a cama, não sujou a cama e tal, mas sujou o chão aqui, escorreu, né? No chão, sujou a cortina, porque eu usei a cortina como contenção, né, pra água não espirrar. Então sujou a cortina. E aí eu, caraca, não acredito, cara, logo de manhã, antes da reunião lá diária que tem do trabalho, eu já chego com essa parada aí de, putz, sujou a parada toda. Fiquei com muita raiva, cara. Aí eu vi que ele parou, abri a janela, porque não, era pior se eu abrisse no meio da hora, né? Então, tipo, não tinha muito o que eu podia fazer. Cheguei, abri, falei com o cara, pô, meu amigo, cara, não acredito que você não percebeu que tinha um basculhante, sabe? Fui, sabe, com toda aquela ignorância irônica pra ele, pô, cara, você não percebeu que tinha um basculhante aqui? Não, não sei o quê. Fui com aquele, sabe, eu sou fluminense, eu não sou carioca, mas eu usei toda a malícia que eu aprendi nesse tempo que eu tô morando aqui. Eu falei, caraca, maluco, eu não acredito. Aí eu mandei aquele papo ignorante pro cara, que tava ali no sol quente fazendo um trabalho dele, mas, pô, ele molhou aqui dentro. E aí ele chegou na cordinha pendurado lá que ele tava, com o lava-jato dele lá, na mochilinha. Ele falou, pô, cara, pô, me perdoa aí, cara, me desculpa, não foi minha intenção aí sujar nada, cara. Eu não tinha percebido que, pô, tinha um basculhante, não fui atento em só limpar de cima pra baixo, acabei indo de baixo pra cima também e tal. Mas, pô, cara, eu já acabei, não vou mais sujar, então, pô, fica tranquilo e tal. Ele foi super educado comigo, sabe? Olhou nos meus olhos, eu vi ele lá pendurado na cordinha por fora do prédio. E eu ainda tava com muita raiva, mas na hora ele deu uma quebrada, sabe? Porque ele podia falar, pô, cara, não tem como saber, sabe? Ele poderia ter feito tentado tirar a culpa dele e tal. Porque realmente não tem como adivinhar todas as janelas de possibilidade, né? E principalmente com o sol, eu consigo entender que a janela de alumínio, com o sol ali, talvez ele nem consiga perceber muito bem. Eu consigo fazer esse juízo aí.
Mas eu tava com raiva mesmo assim, cara, porque, pô, me deu um trabalho, me deu um desgaste antes de uma reunião de trabalho. Mas ele foi tão educado comigo e ele me quebrou e eu lembrei na hora, assim, instalou a imagem do Aquino falando aquilo, cara. Cara, se você tiver errado, mas, cara, se você responder com a maior e melhor educação, cara, a, não tem como você não quebrar o cara quando você responde ele com educação, cara. E aí eu falei, cara, esse conselho simples foi muito valioso, cara. O cara usou em mim e eu senti na pele o que é realmente você ficar quebrado porque o cara foi educado. Talvez porque eu espere tanto que as pessoas sejam mal educadas que quando alguém é educado me surpreenda, né? Nesse mundo de todo mundo quer ser o dono da razão, né? Enfim, é um vídeo até mais longo do que ele precisava ser para falar de uma coisa até simples, mas tão valiosa para mim, né, cara? No final das contas, um bom conselho, cara. Qual o valor de um bom conselho? Entendeu? De repente imagina o cara ali limpando a janela e eu reclamo e eu vou na administração. Cara, imagine se ele só tivesse tentado tirar a culpa que ele tinha ali e não tivesse, tipo, se esforçado em ser educado e pedir perdão. De repente ele, pô, ia tomar um desconto no trabalho dele, eu ia ter que parar a obra dele para limpar aqui em casa o que ficou, né? Que no final das contas quem limpou fui eu. Mas eu poderia ter pedido para alguém e aí isso teria causado um desgaste para ele. Na batida de leve lá no carro em frente à central, imagine a confusão que poderia ser, de repente aquele taxista começa a brigar comigo, a gente se bate lá, e aí o trânsito para e todo mundo chega atrasado, esse meu amigo perde a entrevista, sabe? É uma coisa tão simples, mas o valor dela, ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, é tão grande, né? Então esse é o vídeo de hoje. Qual é o valor de um bom conselho, né? E eu acho que é um vídeo bom e leve para você, né? E talvez eu traga mais pequenos devaneios despretensiosos sobre o valor das coisas, né? Será que tudo que a gente pensa que vale muito vale tanto assim? Eu não sei, mas eu sei que esse conselho simples foi muito valioso para mim. E é isso. Fui.